e o Brasil votaram pela retirada imediata das tropas. A Armênia votou de maneira a se abster. O que eu, como representante diplomático do Brasil, se tivesse eu um poder de decisão nesse contexto, me absteria. Tá? Então, eu acho que são alguns aspectos que nós devemos considerar aqui. Primeiro, o Brasil é parte dos BRICS e foi uma exceção no contexto dos BRICS. Vocês podem suscitar aqui a questão, Pedro Franco, boa noite, a questão, por exemplo, de outros países aqui da região, como a Argentina. Mas a Argentina não é membro dos BRICS. Tá? A posição do Irã, que está muito próximo da Rússia hoje, a posição da China, eu quero crer que é a posição mais equilibrada. Porque, vou repetir, não há hierarquia entre integridade territorial e direito de autodeterminação quando as três condições principais estão cumpridas. Então, a gente, nesse contexto, não é? Quero dizer para vocês, na minha visão, está destoando do conjunto dos BRICS. Então, é um voto que destoa do conjunto dos BRICS. Não é interessante, sob o ponto de vista da diplomacia em relação à presença do Brasil nos BRICS. Tá? Essa é a minha posição. A fala do chanceler na hora do voto, Gustavo Henrique, eu não tenho a fala do chanceler disponível na hora do voto. Tá? Eu quero crer o seguinte, são coisas que nós precisamos ver com um certo equilíbrio. Eu, particularmente, teria promovido um voto de abstenção. Por quê? Porque ele é um voto, na realidade, que está alinhado com a posição dos BRICS. Seria um voto que está alinhado com a posição dos BRICS, que é uma aliança diplomática. Então, por ser uma aliança diplomática, eu acho que você discrepar da aliança diplomática numa questão tão importante, tão relevante como essa, não é interessante. Tá certo? Essa é a minha perspectiva. E repito, e vou dizer para vocês que é uma questão técnica. A avaliação tem que ser feita de maneira técnica. Não há hierarquia entre integridade territorial e direito de autodeterminação, a parte de outras questões políticas que devam ser suscitadas. Tá? Agora, vamos ver como é que isso, na realidade, pode eventualmente acarretar numa situação de descrédito ou não em relação à perspectiva ou possibilidade de mediação. Tá? Vamos ver como é que a diplomacia... Gente, é o seguinte, a diplomacia russa é muito experiente, assim como a própria diplomacia dos Estados Unidos também o é. Não se trata aí de movimentos frenéticos, não se tratam de movimentos frenéticos. Tá? Eu estou dizendo para vocês, já faz algum tempo, que o Brasil tem uma posição tradicional de equidistância em relação a conflitos externos nos quais ele tenha interesses com ambas as partes. Porque negócio de comércio internacional, na seara da geoeconomia, na seara da geopolítica, são negócios de interesses. Mas você tem um ponto que é fundamental aí, que o Brasil é parte dos BRICS. Nós não podemos, na realidade, fazer uma dissociação de um fato de outro. Tá? O Brasil é parte dos BRICS, e o Brasil, por ser parte dos BRICS, que é uma aliança diplomática, discrepar e comercial sobre alguns aspectos, não é? A parte de você não ter lá as taxas alfandegárias aí que possam caracterizá-lo nos mesmos moldes aí de um Mercosul, de maneira unitária e tudo mais, mas você tem um compromisso diplomático. Tá? Você tem um compromisso diplomático. Agora, vamos ver como é que isso, de alguma forma, pode repercutir. Quando eu digo que as diplomacias são muito experientes, você tem aí, claro, informações de inteligência de parte a parte que fazem com que, muito provavelmente, as diplomacias tenham uma antevisão, que eles têm uma capacidade de avaliar com antecedência qual tipo de posição pode ser tomado por um lado ou por outro, e de maneira a que isso possa impingir danos ou não à relação. Eu vejo que, particularmente, tá, destoa da minha atitude em relação ao fato do Brasil estar consorciado nessa aliança diplomática. Tá? Mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a falta de hierarquia entre a integridade territorial e o direito de autodeterminação coloca para mim com clareza que não é uma situação tão límpida e cristalina como querem suscitar.
estão próximos, inclusive, de criar um grande consenso. Né? São próximos, inclusive, de criar um grande consenso, colocando muito pouca gente de fora desse contexto, vamos dizer assim, suportando ainda todo esse tipo de pressão. Muito poucos países. Mas isso é quase que uma situação que não atingiria o Brasil. No seguinte aspecto, nós somos membros dos BRICS, tá? Esse é